Akira Kurosawa era o caçula de 7 filhos, nascido em Tóquio em 23 de março de 1910. Ele disse que a primeira influência importante em sua vida foi um professor chamado Tachikawa, que era progressista em sua ênfase na educação artística para os jovens. Foi assim que o jovem Kurosawa conheceu a arte e o cinema. Pintor talentoso, ele se matriculou em uma escola de arte que enfatizava os estilos ocidentais. Por volta dessa época, ele também se juntou a um grupo de artistas com grande entusiasmo pela literatura russa do século XIX, sendo Dostoiévski um favorito em particular. Outra influência foi Reigo, um de seus irmãos, que adorava cinema e trabalhava como benshi, narrador, comentarista de filmes mudos estrangeiros. Em 1930, ele respondeu a um anúncio de jornal para diretores assistentes em um estúdio de cinema e começou a trabalhar com Kajiro Yamamoto, que gostou do fato de saber muito sobre outras coisas além de filmes. Em 5 anos, ele estava escrevendo roteiros e dirigindo sequências inteiras para filmes de Yamamoto. Eram 2 pilares que Yamamoto prezava: o roteiro e a edição. Ele se tornou o grande mentor de Kurosawa e ofereceu ao jovem assistente a chance de escrever roteiros e trabalhar na sala de edição. Cavalos, de 1940, talvez seja o melhor exemplo disso. O filme de Yamamoto apresentava Kurosawa como co-roteirista, e neste filme ele teve total liberdade na edição final. E é, de 1943, o primeiro filme de Akira Kurosawa, Sanshiro Sugata. Essa história de mestres de judô japoneses da década de 1880 obteve um grande sucesso popular. A estreia de Kurosawa era baseada em um romance de Tsuneo Tomita sobre a rivalidade entre 2 mestres das artes marciais. Estrelado por Susumu Fujita, Sanshiro Sugata é um emocionante conto de ação, mas também é uma comovente história de educação moral que é a quinta essência da obra de Kurosawa. É importante notar que, em uma obra cinematográfica que cobre mais de 50 anos de cinema, grande parte dos filmes de Kurosawa contam mais do que simples causas do Japão feudal. Muitos dos filmes do diretor refletem o seu próprio tempo e, em sua maioria, contam histórias, incidentes que Kurosawa testemunhou ou conhecia. A sua obra revela um olhar profundamente intrigado pela confusão interna do homem, pelos seus dilemas morais, pela errática e por vezes dolorosa existência. O primeiro filme de Kurosawa foi um sucesso tão grande que o estúdio confiou ao diretor uma sequência. O resultado é uma aventura divertida, que traz os principais atores do primeiro filme, apresentando uma narrativa em 2 partes, em que Sanshiro primeiro luta contra 2 americanos e depois se vê alvo de uma missão de vingança empreendida pelos irmãos do vilão do primeiro filme. Realizado um mês após o lançamento das bombas atômicas pelos americanos no Japão, há certo e compreensível tom nacionalista neste filme, mesmo Kurosawa não estando tão interessado assim na sua produção. A Mais Bela é o segundo filme de Kurosawa. Não é difícil notar aqui a influência do cinema soviético nessa produção que retrata a vida de trabalhadoras voluntárias em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial. A principal locação do filme é inclusive em uma fábrica, da Nippon Kogaku, e há um tom claramente patriótico. No entanto, graças à abordagem semi-documental inovadora de Kurosawa, A Mais Bela é um olhar revelador sobre as mulheres japonesas da época e antecipa a estética do realismo social do cinema japonês do pós-guerra. Aqui temos também um dos primeiros exemplos do uso de close-ups por Kurosawa, que se tornaria um dos grandes mestres dessa técnica no cinema.
Em agosto de 1945, quando o Japão se rende na Segunda Guerra Mundial, ele estava no meio das filmagens do filme Eles que Pisam na Cauda do Tigre, uma paródia de um conhecido drama kabuki. As forças de ocupação aliadas, no entanto, proibiram o lançamento da maioria dos filmes que tratam do passado feudal do Japão, e a comédia só foi lançada em 1952. O filme, O Quarto de Kurosawa, é baseado em um incidente lendário do século XII, no qual um senhor feudal e um grupo de retentores samurais vestidos como monges passam por um perigoso posto de controle inimigo. A história foi dramatizada por séculos no teatro No e Kabuki, e aqui se torna um dos primeiros filmes mais fascinantes do diretor. No primeiro filme de Akira Kurosawa, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Sem Arrependimentos para Nossa Juventude, encontramos Setsuko Hara, uma das atrizes preferidas do diretor Ozu, em uma atuação surpreendente como Yuki, a única protagonista feminina na obra de Kurosawa, e um dos mais fortes personagens da sua obra. Na trama, ela transforma-se de uma filha burguesa distinta em uma ativista social independente, atravessando uma década tumultuada na história japonesa. Dos muitos filmes do pós-guerra que criticam o militarismo japonês, este foi aquele de maior sucesso, tanto artística quanto comercialmente. Um Domingo Maravilhoso é um carinhoso hino ao amor e também um exame franco de Akira Kurosawa das duras realidades do Japão do pós-guerra. Durante uma viagem de domingo a Tóquio, devastada pela guerra, Yuzo e Masako procuram trabalho e hospedagem, bem como entretenimentos a preços acessíveis para passar o tempo. O filme é reminiscente das comédias social-realistas de Frank Capra e ecoa o neorrealismo italiano. Um Domingo Maravilhoso oferece de forma tocante uma lasca de esperança em tempos sombrios. Mas é com O Anjo Bêbado, de 1948, que Kurosawa encontra sua voz e se torna mundialmente famoso. Essa história de um gangster tuberculoso e um médico bêbado que vivem na desolação do centro de Tóquio no pós-guerra é um melodrama que mistura desespero e esperança, violência e melancolia. O gangster foi retratado por um novo ator, o Marlon Brando do cinema japonês, Toshiro Mifune, que se tornou uma estrela através desse filme e que posteriormente apareceu na maioria dos filmes de Kurosawa. O diretor, anos depois, confirmaria: foi neste filme que eu finalmente me descobri.
俺に言わせりゃおめえたちほど臆病者はないよ。じゃあなぜ故郷弟子に入れ墨したり印を使ったりいうもんだけ背負って突っ張って歩かなきゃならないんだ。自分で自分が頼れねえからじゃねえか。俺にはそんな働きかないよ。お前なんかで今出てったあの小さな女の子の方がどれだけとしょっぽねがあるかわからねえ。あの子はな、病気と面と向かってシャーンとしてら、お前と来たらそんな勇気はくっぱかしもねえ。暗闇は目をつぶって駆け抜けるって口さ。